Então Jonas fugiu do propósito que Deus falou, daquilo que Deus tinha para ele. Jonas só queria fazer o que ele queria, o que ele achava. Até dizia algo para Deus, mas fazia ao contrário do que ele falava para Deus. E nós vamos entender por que Jonas fez isso. Porque Jonas não tinha, porque Deus, ou melhor, Deus não era o Deus de Israel. O nosso Deus, o Deus da nossa salvação, não era o Deus de Jonas. Talvez você vive como você quer, porque o Deus que você proclama não é o seu Deus. Você vai entender isso, eu vou te provar isso na palavra. Vou te provar isso na Bíblia. Por quê? Porque quando o Senhor Jonas fugiu para Tarsis, em um navio de Tarsis, para Tarsis, Deus enviou sobre o mar um forte vento, uma grande tempestade, de forma que o navio ia se despedaçar. Aleluia, se espenda, Jonas. Aqui vai uma palavra. Talvez você está fugindo de alguma coisa que Deus te mandou fazer, e você está colocando, e você está entrando no barco de alguém, e você está colocando esse barco em um momento de tempestade. Talvez a tempestade não está na pessoa que você tentou ajudar, mas essa tempestade está em você, porque Deus está tratando com você que está fugindo. Você que está fugindo da presença de Deus, e Deus está tratando com você, Jonas. É com você. E às vezes você pensando, nossa, Deus está fazendo algo sobre a vida dessa pessoa, e Deus está tratando com você que está fugindo daquilo que Deus está mandando você fazer. E aí o mar fica tempestuoso, o barco vai quase a pique. Aqueles homens que não tinham nada a ver com nada estão vivendo um tempo de perda, um tempo de destruição por causa da irreverência, da falta de temor, da falta de compreensão de alguém que se diz servo de Deus e não vive aquilo que Deus mandou ele viver. Então alguém passando alguma dificuldade por causa disso. E olha só, e aí os homens começaram a lançar fora no mar as cargas que eles tinham, a carga que ele tinha. Meu Deus, isso é forte. Em vez de haver prosperidade, quando tem alguém que se diz servo de Deus, que se diz de Deus e entra na vida de alguém, entra no barco de alguém para fugir do propósito de Deus, não sendo aquilo que Deus mandou fazer, essa pessoa pode ter perda. Em vez de ter ganho, vai ter perda. Porque esses homens estavam tendo perdas. Em vez de Jonas, com a presença de Deus, levar prosperidade, porque onde está a presença de Deus, há prosperidade, há milagre, há cura, há paz, há refrigério. Jonas estava fugindo da presença de Deus, estava atraindo dificuldades para ele e para quem estava próximo dele. E estava trazendo perdas para as pessoas que estavam próximo dele, para aquele navio, para aquele cargueiro. E os homens começaram a jogar tudo para o mar. Jogavam com medo do seu barco ir a pique e afundar por causa do peso. Aleluia. Para aliviar o peso dela. E Jonas, porém, havia descido o porão e deitado e dormido profundamente. Tem alguém passando alguma dificuldade, porque você entrou na vida dela desobedecendo o que Deus mandou você fazer. Porque Deus falou para você, vai para algum lugar, faz isso, e você não quer fazer. Então você está fazendo o que você acha que tem que fazer, o que você quer fazer. Você está fugindo da presença de Deus, está fugindo do chamado, está fugindo do processo, você está fugindo do propósito. E por causa disso, fazendo o que você quer, você está levando alguém a viver algo que ela não precisa viver. Está trazendo prejuízo na vida de alguém. Está trazendo peso na vida de alguém. Aleluias. E Deus está dizendo para você nesta hora, para mim nesta hora, para nós nesta hora, que obedecer é melhor do que sacrificar.
Obedecer ao Senhor é melhor do que sacrificar. Então, Jonas está deitado tranquilamente, dormindo, sossegado, achando que estava fugindo de Deus. Mas de repente o mestre daquele navio chega a ele e diz: olha, passa contigo, agarrando o sono, levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que nos pereçamos. Aqui está aquilo que eu disse para você, que ia provar para você que o Deus de Jonas, que Jonas estava servindo, uma coisa é Deus, o Deus Todo-Poderoso falar com você, uma coisa é Jesus falar com você, uma coisa é o Espírito Santo falar com você, uma coisa é Ele ser soberano e falar com você, outra coisa é você estar servindo Ele. Porque Jonas não estava servindo a Deus, ele era o profeta Jonas, mas não estava servindo Deus. Sabe por quê? Porque quando os homens chegam, eles falam, entenda que a Bíblia é cheia de detalhes, e olha essa revelação. Os homens, levanta-te, invoca o teu Deus. Aqui está Deus minúsculo, não é Deus maiúsculo. Se o Deus de Jonas, que Jonas estava ali servindo, fosse o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, aleluias, glória a Deus, seria com Deus maiúsculo. Mas não, os homens chegam e invocam o seu Deus. O teu Deus, Jonas. Talvez o teu Deus se lembre de nós. Mas Jonas não estava servindo o Deus verdadeiro. Porque quando você está em desobediência, você não está servindo o Deus verdadeiro, mas sim os deuses dessa terra, os deuses os deuses que não falam, os deuses da mentira, os deuses do engano, deuses da desobediência. E esse Deus não vai te ajudar, porque é o próprio Deus que está trazendo conserto na vida de Jonas. Porque o conserto começa primeiro na casa de Deus. Aí Jonas vai e fica quieto. Aí diziam uns aos outros: vemos, lançamos sorte. Eles começam a lançar sorte para saber quem é que estava com dificuldade. Quem é que estava ali em pecado, vamos dizer assim. Quem é que estava? Vamos lançar sorte para saber. E a sorte vem sobre Jonas. Deus dá discernimento, Deus dá visão àqueles homens que não servem o Deus de Israel. Porque Deus faz assim, Ele traz discernimento, Ele fala com quem Ele quer, Ele discerne para quem Ele quiser. Ele traz verdades no coração, na mente de pessoas de quem Ele quiser, para poder discernir o que está acontecendo sobre aquele tempo. Deus usa quem Ele quer. E Deus usou ali um marinheiro, aleluias, através do lançar de sorte, e descobriu que o que estava acontecendo ali não era simplesmente uma tempestade acontecendo pela natureza, mas sim a tempestade que estava sendo provocada não era simplesmente do mar, mas sim por causa de Jonas, por causa que Jonas estava levando um peso sobre a vida deles. Então Jonas declara, aí Jonas vem e fala: olha, por causa de mim que veio este mal, é por causa do meu erro. Jonas começa a entender que já houve danos demais, já descobriu, Deus a revelou para ele através de uma pessoa que não conhece o Deus que Jonas conhecia. Já descobriu que é você, Jonas, que tá fugindo. Deus a revelou, Deus já trouxe discernimento, que é você que está causando este mal, essa tempestade na minha vida, trazendo perda. Deus nunca deixa ninguém sem resposta. E aí Deus vai dizer, e aí Jonas vai dizer: lança-me no mar e este mal vai se acalmar. Então, olha só, aí os homens perguntam: quem é você? Qual é a sua ocupação? Aí ele vai dizer: olha, esse mal sou eu estou fugindo do Deus vivo, do Deus de Israel. Aí aqui é tão lindo isso que todo mundo
Pode ser quem for que possa dizer que Deus não exista, possa não conhecer Deus, já ouviu falar dos feitos de Deus e teme aquilo que Deus já fez e ele possa fazer. Porque aqui os homens não serviam a Deus. A Bíblia não vai dizer que eles serviam ao Deus, mas eles vai ter temor do Deus que estava punindo Jonas por causa da desobediência dele. Então eles vai com temor, ele vai clamar, eles vai orar ao Deus de Jonas. Ou melhor, eles vai clamar ao Deus de Jonas, não, Deus dos céus, que fez os céus e a terra. Então ele respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez os céus e a terra. Jonas não teve coragem de dizer nem que era o seu Deus. Eu estou fugindo do meu Deus. Não, Jonas falou: eu temo o Deus que fez os céus e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que nos fizestes? Pois sabia que os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se acalme? Jonas disse: me jogue no mar, me jogue no mar. Então os homens, olha só, então, versículo 14, então os homens clamaram ao Senhor, clamaram, antes de jogar, olha o temor dos ímpios, antes de lançar ele no mar, eles clamaram a Deus, e disse: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da sua vida, da vida deste homem, e não faça cair sobre nós o sangue deste homem inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Os homens reconhecem que Deus faz como quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. E os homens clamam a Deus para que eles, lançando o mal, lançando para fora, ali Deus não os culpe de matar Jonas, porque Jonas se jogar no mar, e no mar Jonas não tinha nenhuma chance de sobrevivência caindo no mar, porque ele estava no meio do mar, ele estava no mar e ele iria morrer. Então os homens oraram, clamaram a Deus e jogaram Jonas no mar. Então cessou a tempestade e eles continuaram a viagem deles. Mas Deus cuidou de Jonas mesmo em desobediência. Deus enviou uma baleia, um peixe, e esse grande peixe engoliu Jonas e ficou 3 dias, 3 noites. E eu quero encerrar aqui dizendo para você: Deus, ele está te chamando para o propósito original. Está te chamando para viver a vontade e o querer dele, hoje e sempre. Então viva a vontade de Deus. Volte-se para o Senhor. Quem sabe Deus está dizendo para você: do jeito que você está fazendo, não está me agradando. Faça de outra forma. Eu já te dei a dica, eu já te dei a direção, eu já te dei a posição. Faça o que Deus te pediu. Entrega o que Deus te pediu. Viva o que Deus quer que você viva. Alcance aquilo que Deus quer que você alcance. Não viva de aparência. Não fale a verdade, não viva ela. Mas viva conforme Deus quer para você, no nome de Jesus. Que Deus venha falar ao seu coração. Que Deus venha trazer sobre a sua vida um tempo novo. Que o seu ministério venha prosperar hoje e sempre, em nome de Jesus.